Agora, tem um candidato da direita que não concorda com nada disso que a gente falou aqui. Sabe qual é? Adivinha? Alguém tem um chute? Começa com R e termina com Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado diz o seguinte, ó, Green Card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país. Defender, eu não entendi até agora que uma coisa tem a ver com a outra. Isso aí foi o estagiário que escreveu, não foi o Caiado. Com certeza, isso aí foi estagiário. Não é turismo, Green Card não tem nada a ver com turismo. O que tem uma coisa com a outra? Green Card, quem precisa é o produtor brasileiro. Quer dizer, ele conseguiu fazer um gancho aqui. Troca esse estagiário. Eu confesso que não entendi. Não dá para entender. Isso aqui foi nível Dilma de comunicação. E ele fala, precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral para governar. E aí vem o Eduardo Bolsonaro e responde a ele. Vamos lá, também está aqui na nossa tela. Diz o Eduardo, Green Card quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada. É o preço que o senhor paga para participar de coquetéis do STF e elite de Brasília? Pergunta o Eduardo Bolsonaro. Dando cidadania goiana aos perseguidores, e aqui ele está se referindo ao fato de que o Caiado deu títulos honoríficos aí a parte dos ministros do STF, e por isso que ele fala, dando cidadania goiana aos perseguidores, o senhor deixa claro a quem atenderia caso chegasse à presidência. E ainda vem falar de autoridade moral para governar o Brasil. Faça-me o favor. Bom, teve treta no Twitter hoje. Mais uma. Mais uma. E aí, vocês acham que enfim, é aquilo que a gente começou falando, né? Para quê? Qual é? Eu entendo o Caiado querer, enfim, se mostrar como independente, mas isso é independência? É independência tirar sarro de alguém que está se dizendo perseguido, como o Eduardo? Eu acho que aquele tweet que a gente viu aí não foi escrito pelo Caiado. Aquele deve ter sido escrito por alguém de campanha ou por algum estagiário, porque é uma péssima comunicação e não é consistente com as coisas que o Caiado já falou. Eu entrevistei o Caiado aqui, acho que deve ter pouco mais de um ano e meio. E ele esteve aqui nos Pingos dos Is, lembra? Há pouco tempo. Lembro, mas eu entrevistei no Conexão Mota. Eu entrevistei durante uma hora, conversando com ele. E ele tinha posições consistentes, coerentes. E ele já deu várias declarações sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Ele não é um dos que acha que no Brasil está tudo normal, está tudo ótimo, tem mais é que continuar o que está vindo por aí. Eu acho que rede social tem dessas coisas aí. Mais uma vez, para que gastar munição, tempo e esforço com esse tipo de coisa, com tanta coisa grave acontecendo no Brasil? Mas o Caiado já deu umas declarações polêmicas, como eu mencionei, deu alguns títulos para ministros, o próprio Gonê recebeu algum mérito, alguma honra, título honorífico, essas coisas. Outro dia o Caiado também, num podcast, disse que ciência só pode ser discutida por médicos, que a liberdade de expressão não abarca a possibilidade de discussões científicas por quem não é do ramo. Ele dá umas... Marcília, olha só, existe... Assim, como eu vejo a situação hoje, como eu falei, quando a gente estava discutindo essa história de Centrão. Se você for pegar a métrica correta para as posições de direita, você vai encontrar poucos políticos nesse país que passam em todos os pontos. A gente fala o nome de um político aí, a gente vai catar declarações dele, a gente vai catar votos dele no Congresso, ou decretos dele, e a gente vai ver que não se encaixa nesse molde. Então, eu acho que o momento não é o momento da gente focar nas diferenças. O momento é de focar naquilo que leva o Brasil para o lado certo. A direita no Brasil é um bebê. Ela acabou de renascer como uma força política. Então, a gente
pode discutir aqui. Eu acho que se a gente pegar no Congresso Nacional, o mesmo entre governadores, poucos são aqueles que se encaixam naquilo que a gente acharia que deveria ser as ideias de um político de direita. Mas faz parte aqui da nossa missão explicar as coisas, levar informação, inclusive para eles. Então, eu acho que se a gente for pegar declarações ou votos no Congresso, ou atos aqui e ali, nós vamos ficar aqui o programa inteiro só criticando as posições dos políticos brasileiros. E só para recuperar, enfim, o que eu tinha mencionado, o Ronaldo Caiado já concedeu o título honorífico aqui a Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Paulo Gonet, e, enfim, com discursos de que as decisões foram firmes desses ministros. Então, tem uma direita, o pessoal brinca, uma direita trans. Eu acho que isso, nesse ponto, nós estamos diante de uma coisa, eu acho, mais séria, mais grave do que uma questão de simples ideologia, né? Eu acho que o que nós estamos assistindo hoje no Brasil é uma coisa trágica, porque para minha geração é o esfacelamento de uma ilusão, porque eu cresci com a ideia de que se nós votarmos certo, se nós elegermos os homens corretos, a democracia vai vingar e tudo vai dar certo. Você vai ter segurança, você vai ter justiça, você vai ter emprego. E o que a gente está vendo agora é a transformação da ideia de democracia em um deboche. A gente está vendo a violação de princípios básicos do direito que eu, que sou engenheiro civil, sei. Então a gente está vendo a violação do princípio do juiz natural. São pessoas que não têm foro privilegiado, estão sendo julgadas na Suprema Corte porque ofenderam um ministro da Suprema Corte. Mas não é a vítima que dá o foro privilegiado, não é? Estou correto? Sim, sim. Quem for privilegiado é de quem está sendo julgado. Quem cometeu, do autor. A gente está vendo a violação do princípio da imparcialidade do juiz. O juiz não pode julgar uma causa da qual ele é vítima. Se eu sou magistrado e o meu vizinho discute comigo na garagem, eu não posso chamar a polícia para prender ele e eu julgá-lo e condená-lo. É o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Então, nós estamos vendo a coisa, para mim, como cidadão, mais difícil de engolir, porque isso é kafkaniano. É a história do judiciário que abre inquéritos, que abre processo. Acabou. Isso, a leitura que eu faço como cidadão é: acabou a República. Porque se você tem um poder que abre inquérito, que conduz a investigação, que dá sentença, que supervisiona o cumprimento da sentença, o que mais sobra? Então, mas tudo isso que você falou, Mota, eu concordo 100%, mas me corrija se eu entendi errado. Lá no começo da tua fala, você falou que isso seria uma frustração, ou tem sido uma frustração, certo? É o que eu digo assim, isso é uma coisa que é muito mais grave do que uma questão ideológica. Isso não tem nada a ver com esquerda ou com direita. Claramente não tem. Porque a esquerda, eles eram os maiores defensores do chamado Estado de Direito. Eu cresci ouvindo isso, censura nunca mais. Eles botavam um esparadrapo na boca. Os artistas, lá. Chico Buarque, não sei o quê, as músicas censuradas. Eu perguntei isso da frustração. Exílio. Porque... Eles falavam... Desculpa, Musa, mas exílio, porque tem a ver, né? Se você olhar, por exemplo, assim, eu estava vendo o pessoal falando assim, mas o Eduardo não pode ser visto como um exilado porque ninguém mandou ele lá para fora. Bom, alguém mandou para fora o Chico Buarque? Alguém mandou para fora os artistas? Eles foram porque, claro, eles sabiam que o clima aqui ia ser terrível para eles. Então, eles foram para não se dar mal. É a mesma coisa do Eduardo. É o autoexílio. E qual o problema disso? Mas essa mesma esquerda que achava isso uma maravilha, achava isso louvável, e inclusive até hoje se vangloriam, né? É a palavra que eu ia usar. Não é disso? Hoje acham que isso porque quem estava no comando... eram pessoas que eles não apoiavam. Como agora são pessoas que eles apoiam, eles dizem como vítimas desse processo. E ninguém aqui está defendendo aquilo, que eles tinham que sair porque não poderiam defender. Nós aqui defendemos a liberdade de expressão. Agora, essas pessoas, eu acho que esse lado que eu te perguntei da frustração, Mota, me parece que o Brasil chegou num ponto onde
Aconteceu comigo quando eu estava gravando lá na Venezuela. Olha só que interessante. A gente entrevistou o Juan Guaidó, que era o vice-presidente, que era o presidente reconhecido por mais de 60 países, presidente interino, que obviamente ele não teve capacidade de manuseio nenhum, porque tudo era dominado por lá. E uma pesquisa interessante, claro que informal, de institutos informais, porque não era permitido, mostrou que apenas 6% dos venezuelanos sabiam, 6 meses depois, que o Guaidó não era mais presidente, que ele de fato não era mais presidente. 6%. E a grande pergunta era, como você não sabe que Guaidó não é mais presidente? A pergunta foi, de que adianta eu me inteirar da política se nada vai mudar? Será que nós não estamos chegando nesse ponto aqui no Brasil? Eu acho que a gente está pior, Bruno. Porque nós não estamos falando de política, a gente está falando da coisa mais básica, que é a justiça. Mas você não acha que tem a mesma coisa? O senso de justiça. O mesmo componente do venezuelano ali? Eu acho que o que está acontecendo a lei não vale mais nada? Eu acho que o que está acontecendo aqui, de certa forma, é muito pior do que na Venezuela. Porque a gente está vendo isso tudo ser assumido como normal por aquelas pessoas que eram os principais defensores. Você está pegando, é um processo, parece um filme de terror, aqueles invasores alienígenas que entram nos corpos das pessoas. Então você vê um sujeito que passou 40 anos sendo contra a censura, defendendo a volta dos exilados, pelo fim das prisões políticas. Ele é o mesmo cara, ele não perdeu o ritmo da voz, ele agora diz que bolsonarista mesmo tem que ser censurado, que tem que ter controle de redes sociais e que o juiz que julga a sua própria causa, que abre inquérito de ofício, é defensor da democracia, graças a ele não houve golpe de Estado. Não sei se vocês viram o artigo que saiu hoje da Maria Anastácia Algrede no Wall Street Journal, falando sobre golpes de Estado que estão em andamento no Brasil. Então, o que eu vejo hoje, eu te pergunto, o cidadão normal, o cara que acorda de manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar, volta para casa às 7 horas da noite morrendo de cansado, onde é que ele vai colocar a esperança dele? O que sobra? Não é a política, é a coisa mais básica, é a justiça, né? Exato. Isso não tem mais nada, como você sempre muito bem fala. A impunidade que impera no Brasil. E contra como recorremos a esse tipo de coisa. Você falou agora que aqueles que defendiam estão agora, que defendiam a liberdade, agora estão aceitando isso. Veja só, vamos mudar um pouquinho do campo institucional para o lado econômico, como funciona a mesma coisa. Armínio Fraga não ajudou a desenhar o Plano Real, que acabou com uma certa estabilidade no real e acabou com a hiperinflação? Ou seja, um dos pontos do Plano Real era justamente gerar superávit. Ele publicou em 2022 um artigo na Folha falando que sonhou que Lula seria responsável. Ele implodiu a própria tese dele lá atrás e continua defendendo. É a mesma coisa do que você está falando agora no campo institucional. Pessoas que antes não defendiam, agora defendem. Será que a polarização mantém todo mundo dessas pessoas, dos ditos intelectuais, na ampla ignorância? E o pior é que a gente vai chegando a um momento em que, a gente teve ontem o Ortega, falamos aqui no final do programa, ele dizendo que não vai ter mais eleições, né? Então não tem mais eleições na Nicarágua. Só que por quê? Porque ele estava defendendo, segundo ele, a soberania do país. Então não precisava ter eleição porque a soberania do país estava sendo atacada pelo povo, né? A soberania era ele. E ele lá fez o quê? Prendeu seus adversários, cooptou o judiciário, a gente já ouviu essa história. Então é um problema muito grave, como vocês estão colocando, nós minarmos, destruirmos as raízes das nossas instituições, né?